Olá, meus queridos amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Filhos de Lefort. E hoje eu tenho a enorme honra, o prazer e a felicidade de trazer aqui uma grande autoridade da cirurgia bucomaxilofacial. Embora ele se considere somente um especialista como nós, né? Eu o considero uma grande autoridade e, sem dúvida, um grande amigo, colega cirurgião de muitos anos, amigo nosso, Dr. Sidney Rafael das Neves. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Jorge. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito bom. Então vamos começar a conversar um pouco sobre quem é o Sidney. Conta um pouco a sua história, o seu background, da onde você vem e qual é a sua posição dentro da especialidade hoje. Eu sou um apaixonado por odontologia, né? Nossa safra, que nós estávamos conversando agora há pouco aí, relembrando a nossa formação, foi uma safra que, diferente dos novos alunos hoje, dos novos especialistas ou dos novos cirurgiões dentistas sem especialidade clínico geral, as pessoas hoje elas têm menos afeto aos grandes mestres, né? Nós sempre gostamos da onde veio a odontologia, sempre estivemos linkados, filiados a uma equipe no hospital, uma equipe de professores, mantendo vínculos. Isso é muito importante, foi muito importante na minha história. E na minha história eu comecei com Carlos Alberto Miori, que era discípulo do Gino Emílio Lasco, João Alberto, Carlos Castelo Branco, e essa turma toda me incentivou muito na especialidade, ainda quando acadêmico. Depois eu também fiz um curso de instrumentação cirúrgica, trabalhei muito tempo no Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, Instituto do Câncer, e lá Muito bem. muito bem, né, e ali tinha uma casuística maravilhosa, fiquei maravilhado, tinha o doutor Cássio, cirurgia cabeça e pescoço ali, etimologia das palavras, lembra disso aí? Dr. Cássio era um grande cirurgião. Um grande cirurgião, vi muitos, participei de muitas cirurgias quando ele soube que eu fazia odontologia, né, me abriu as portas, assim, foi uma pessoa maravilhosa. A esposa dele instrumentava para ele também, mas ela abriu mão e deixou eu também participar ativamente. E aí a gente ficava maravilhado, né, Jorge? Foi aí que tudo começou, o amor pela cirurgia, pela bucomaxilo, pelo hospital, mas sem perder também a o gosto pelo consultório, né, pelas cirurgias ambulatoriais também eu sempre gostei e me tornei, depois fiz mestrado, a especialização em si, e lecionei na PCD por mais de 30 anos lá, com curso nosso de pós-graduação em cirurgia oral, fazendo biópsia, extração de retido, canino, terceiro molar, lesões, e foi assim, muito bom o contato com o público jovem, né? O nosso público era recém-formado, jovem, que saía com pouco a prática, a vivência clínica das faculdades, e ali era um território, sempre foi um território neutro, né? Então, nós tínhamos alunos da USP, da USEC, da Metodista, de Santos, do Mogi, do Brasil, São Paulo inteiro, a grande São Paulo, e às vezes até fora de São Paulo também. E aí, depois do profissional, você começa a se identificar com essa figura do professor, né? Então, o amor é muito grande aí na odonto, sempre foi. Muito bom. E conta uma coisa pra gente, Sidney, qual que é a posição que você ocupa hoje na especialidade? Você tem algum cargo, além de professor de um curso de atualização em cirurgia oral, né? Sim. Você tem um cargo, não é isso, no Conselho Regional de Odontologia, Sidney? Conta um pouco disso pra gente. No conselho regional, comecei outro dia, já estou lá acho que há 14 anos já, nas câmeras técnicas de especialidade. Eu faço parte do comitê gestor e a Bucomaxilo está no meu guarda-chuva também. Ali nós vamos lutar pelos interesses e ações para promover a valorização da especialidade, do especialista,
Nós atuamos em algumas questões éticas também, promovemos fóruns, então, isso daí é uma atividade da Câmara Técnica de Especialidade, não só da bucomaxilo, mas tem outras especialidades no Conselho Regional de São Paulo. É um time grande de professores, quando há demandas da imprensa, por exemplo, o conselho é um órgão político, né, ele não é um órgão, científico, então ele direciona para o especialista dentro da câmara de especialidade, para essa demanda, uma entrevista, porque ao longo do ano, né, e felizmente ou infelizmente acontecem várias demandas, né, pela imprensa, de acontecimentos que podem envolver a especialidade, um caso que se torna de conhecimento público, e aí vai para lá e direcionado essa demanda para os especialistas, né. Tá. Ah, uma coisa que eu acho que deve interessar bastante a audiência desse podcast é que todo cirurgião bucomaxilofacial, ele tem medo de ser questionado ou de ser levado à justiça para dirimir alguma dúvida que eventualmente os pacientes tenham. Acontece que a justiça comum, ela se responsabiliza em avaliar a parte civil. No entanto, a boa parte dos colegas não sabem que também existe um questionamento profissional em relação à conduta desse colega. E eles muitas vezes não percebem que, além de ter que se explicar para um juiz comum, né, que vai eventualmente nomear um perito numa ação judicial contra ele, para avaliar a parte técnica do trabalho, muitas vezes esse colega também será chamado a se explicar frente a uma comissão disciplinar, vamos dizer assim, do CRO, né. E como funciona isso e como que o CRO, como que você, como uma autoridade dentro dessa especialidade da bucomaxilo, se posiciona em relação a isso dentro do CRO? No CRO existe um caminho, muitas demandas, como você mesmo falou, que além de terem desdobramentos, na justiça comum, eles são encaminhados para o Conselho Regional, que atua também na fiscalização dos profissionais também, né, dos estabelecimentos de saúde profissional em conjunto. E aí o departamento de ética vai julgar esse processo com todos os elementos, vão se fazer audiências ali, o profissional participa, vai ser escutado todas as partes, e se normalmente corre esse processo em sigilo. E aí você tem, uma vez constatado que houve, má-fé do paciente, é elaborado um relatório, que houve má-fé do profissional, ele pode ser punido ali de várias maneiras, várias formas, uma situação mais grave é a suspensão do direito dele de exercer. Agora falando mais especificamente da cirurgia estética de face, existem essa é uma área de atuação que ela é o xodó, vamos dizer assim, a menina dos olhos de muitas especialidades médicas, né. A cirurgia plástica, a otorrinolaringologia e sua área de atuação de plástica de face, a dermatologia, né. São especialidades médicas que tradicionalmente fazem algumas cirurgias estéticas de face. Na sua opinião, como que o cirurgião dentista ou o especialista em cirurgia estética de face tem que se posicionar no sentido de complementar algo que já existe e já vem sendo realizado há tantos anos por outras especialidades médicas? Eu acredito que dá para, como a crânio-maxilo nunca a especialidade nunca anulou a cirurgia bucomaxilo, acredito que dá para conviver no mesmo ambiente em prol dos pacientes. E num primeiro momento, como a especialidade está ainda sendo desenhado, talvez a situação,
as coisas pareçam um pouco confusas, mas eu acredito que a médio, mais longo prazo, o mercado vai se estabelecer. Sempre foi assim, né? Se nós tivermos parâmetros bem direcionados, definições bem escritas, eu acredito no time, na comissão que está trabalhando nisso no momento, né? São pessoas renomadas, a grande maioria bucomaxilos especialistas. Então, eu acredito que vai ser feito um trabalho de muita qualidade nesse sentido e que não vai impactar uma especialidade, não vai impactar com a outra, até porque eles têm, a otorrino tem, por exemplo, caminhos muito bem escritos já, uma diversidade de ações e atuações que só complementam a medicina, né? Então, eu não acredito. A cirurgia plástica, ela é ampla, um dos maiores atributos dela é mama, abdômen, lipoaspiração, lipoescultura, glúteo. Então é um parâmetro bem, o pessoal que mexe com o nariz, mexe normalmente só com o nariz, né, que não, já dentro da cirurgia plástica já existem divisões, né, Muitas. então eu acho que não vai o bucomaxilo ou o especialista em harmonização que vai ser para ser especialista na cirurgia estética da face, ele vai somar e não subtrair. Acredito nisso. Agora uma pergunta bem básica para você. Sidney, depois de 35 anos de formado em odontologia, responde para os nossos amigos que estão ali, tá ali. Como faz para ganhar dinheiro na bucomaxilo? Olha, é uma pergunta boa, se alguém souber, vem aqui falar comigo. Porque nós que fazemos a coisa com amor, né, eu acredito que o trabalho bem feito, você se tornar uma referência, e a referência se torna, eu não acredito muito só em número de seguidores. É naquela condição que você liga para o paciente num domingo que ele te solicitou e você vai lá e responde. É aquele paciente que você não deixa na mão. É aquela infecção que você trata até o final, né? Mesmo que não tenha sido você o agente inicial no processo infeccioso, é a orientação que você dá, é o acolhimento. Eu acredito, Jorge, sinceramente, que o modelo perfeito nós já tivemos com o médico da família, os nossos antecessores, aquelas pessoas que eram obcecadas pela profissão, que se dedicavam plenamente. Esse modelo é o melhor que tem. Você conhecer teu paciente pelo nome, você saber que ele é alérgico de cabeça, não só pelo computador, né? Não atender uma demanda, uma enxurrada de pacientes, né? Muitas vezes eu entrei em serviços, infelizmente, em que o cirurgião discutia na sala que lado que era para operar, o direito ou esquerdo, né, que sem nenhum critério, porque pegou ali para operar na hora e dado a demanda que eles tinham. Então a profissionalização, a valorização profissional traz a remuneração e ela vai estar, atrelada à individualização dos casos, eu sei que tem muita gente aqui da ligas acadêmicas, né, então as pessoas que se interessam por essa atividade, enquanto ainda, graduandos, né, isso aí é muito importante. É uma especialidade difícil, que trabalhosa, que é como uma planta, a gente tem que regar um pouquinho por dia. O resultado financeiro eu sempre pensei no final, né, é consequência de um trabalho bem realizado. Isso daí é o meu é a minha informação, principalmente para a nova geração. Muito bem. Já que você está falando de nova geração, eh, eu percebo que há uma tendência dos cirurgiões mais novos, que são recém-saídos da residência, das pós-graduações, né, e eles já buscam aqueles procedimentos que são mais rentáveis, como a gente estava conversando aqui, né. E você disse muito bem que é a cirurgia ortognática e ATM. As pessoas têm a mania de achar que é só isso que dá dinheiro. Dá para ganhar dinheiro com coisa simples? Dá. Eu adoro cirurgia ambulatorial, eu adoro o procedimento em que o paciente que tem uma infecção e
se você fizer uma consulta, pode usar o Gemini, o ChatGPT. Antigamente a gente ia no jornal, né, hoje em dia tá mais fácil essa busca, para você ver o que causa mais morte. Não é ortognática, o que causa mais morte é infecção recorrente de terceiro molar retido. Isso daí, de longe, é o que mais aflige a população, as anginas que vão para evoluem para mediastinite, que evolui para sepse. Então é muito complicado essa questão de procedimentos menos rentáveis e que você tem que despertar o interesse do especialista e falar: "Isso também é nobre", ou "Isso é muito nobre, porque salva vidas", né. Isso daí mantém vidas, não destrói famílias, né, porque o processo infeccioso tem uma rápida evolução. Se bobear, Jorge, você sabe, a coisa é óbito, né. E às vezes, ninguém fez nada, é uma pericoronarite de um dente retido, mas o paciente está imunodeprimido. Tenho casos, que a gente ouve também, infelizmente, né, os serviços ainda não estão muito articulados, serviços de atendimento terciário na saúde, pacientes oncológicos, em que às vezes o serviço, a parte do cirurgião dentista não é muito reconhecido dentro do servi a importância dele, né, os colegas da odontologia hospitalar, os colegas bucomaxilo que dão suporte a pacientes que vão ser submetidos a quimio, radioterapia, ou seja, a especialidade é muito mais ampla do que só uma ortognática e 2 ATMs, né. Então, Exatamente. eu acho que isso aí tem que ser muito pensado, com muito carinho, porque principalmente pela nova geração, porque eu acredito que quem vai mudar mesmo para o nosso futuro melhor, vai ser a nova geração entrando em campo, né, com uma mentalidade diferente e acreditando em que o tratamento é a consequência de um diagnóstico bem feito. Muitas vezes você vê esse ímpeto lucrar, né, é mais relevante do que tratar efetivamente uma patologia, uma doença, um distúrbio, né. Na ortognática, a deformidade foi bem feito o planejamento, porque depois que posicionou, você que trabalha com auditoria, né, a gente vê muitas vezes um desfecho que você fala: "Bom, se planejamento foi bem elaborado, né", É, e a gente tem exemplos de profissionais. Teu pai, por exemplo, foi uma das maiores autoridades aí na patologia desse país. Muito pouco hoje a especialidade reconhecida e procurada pelos jovens, né. Então isso eu acho que é algo que precisa ser revisto, né. E as pessoas têm que buscar, autoridade com essas pessoas, esses profissionais, e tornar a especialidade da grandeza que ela merece. Que não escolher simplesmente pelo que teoricamente lucra mais, mas sim em fazer um a diferença na vida de alguém. com certeza. E na sua visão, Sidney, para onde você acha que a tecnologia vai levar a nossa especialidade? Olha, eu acredito que tudo vai estar ligado à IA de agora para frente, do diagnóstico, da auditoria, da o timeline desse paciente, na confecção de um formulário. Acredito que no futuro nós vamos ter dispositivos de double check automático. Se alguém comeu bola numa medicação, vai falar: "Esse remédio ele não pode". E isso vão estar vinculados, atrelados a um tratamento como um todo, que no ambiente hospitalar com fluxo grande é muito complicado, né, você não ter, defeitos ou não ter equívocos, né, até com o corpo de enfermagem. Então, hoje em dia, graças a Deus, nós temos um controle muito maior do que aquele remédio está saindo para aquele determinado paciente e não vai pegar um atalho no caminho, a bandeja vai para o quarto errado, né, até porque saem códigos de barra ali, de identificação do medicamento. Então, eu acho que, o diagnóstico vai ser muito mais, sólido,
por conta da IA auxiliando o cirurgião e nós vamos ter melhores desfechos de tratamento por conta disso. O homem vai conseguir se aliar à máquina para minimizar porque o problema é a rotina, né, Jorge? Que quando o processo se torna repetitivo, ali que dá o defeito, né? Então, nós somos humanos, passíveis a erros. Então, eu acho que essa simbiose, essa troca entre o profissional e a máquina vai trazer um controle muito maior no desfecho clínico dos tratamentos. Muito bom. Aqui na nossa empresa, onde nós temos o nosso podcast, nós estamos desenvolvendo um prontuário eletrônico, né? Entre outras vantagens do prontuário eletrônico, ele vai permitir que a gente organize a base de dados de uma clínica odontológica. O que você acha que, do ponto de vista estratégico, seria interessante que um cirurgião bucomaxilo tivesse acesso a uma base de dados que atualmente ele não consegue enxergar? Eu vou explicar, eu vou tentar me expressar melhor. Imagina que você tem um prontuário no seu consultório que, entre alguns benefícios, o prontuário mostra para você quais são os horários que, coincidentemente, vêm pacientes que dão mais lucro no consultório. Ou seja, a sua agenda é de segunda a sexta, das 8 às 6. Aquele período das 3 da tarde às 6 da tarde da sexta-feira é aonde estão frequentemente os pacientes que trazem um maior retorno financeiro para a sua agenda. Isso é basicamente aquilo que se chama de lei de Pareto. 20% do seu movimento gera 80% da sua renda. Como que você acha que um prontuário eletrônico pode trazer dados estratégicos para um bucomaxilo quando ele toma decisões no consultório? Que outras informações você acha que isso poderia ser útil? Olha, acho que informação é poder, né? Tá aí as grandes techs fazendo uma corrida louca pela conhecimento da IA, as bases de dados, de uma forma geral no mundo hoje em dia, né? E esse conhecimento especificamente dentro do consultório, através de um prontuário eletrônico, antigamente eram fichas de papel, que você ia acumulando aquilo ali, depois eu tenho um monte ali. Depois você não sabe o que fazer com aquilo. Não, e você não sabe o que fazer e você aproveita pouco exatamente qual foi a maior incidência que você teve no último ano, nos últimos 2, nos últimos 3. Quantos cirurgias você fez, quantas você teve que fazer uma segunda correção, quanto que você teve, até em termos evolutivos, acho que é uma ferramenta importantíssima para você ter o feedback disso daí, né. Se você tem tudo catalogado, que você não precisa correr atrás. Eu tive a oportunidade de, quando eu cheguei aqui, eu estava vendo a ferramenta, que ela transcreve tudo que você vai falando também. É uma coisa maravilhosa, né. Você acha que isso, por exemplo, ajudaria um cirurgião dentista a fazer um exame clínico? Porque ele não precisa parar para digitar, ele pode ir falando. Tá de luva, né, examinando, eu acho maravilhoso. Traz uma funcionalidade interessante. Interessantíssima, porque o cirurgião dentista, Jorge, a nossa especialidade, ela está muito, de você ver, palpar, inspecionar, e isso daí é o exame clínico junto com um prontuário que tem que estar cada dia melhor escrito, né. Uma funcionalidade dessa. Uma vez eu vi um trabalho publicado de um colega que ele publicou a própria curva de aprendizado dele sobre uma determinada técnica cirúrgica. E o que esse colega media era o tempo da cirurgia dele, né? O tempo que demorava a cirurgia dele, e ele mostrou que, ao longo de um determinado número de casos, a técnica cirúrgica ia se tornando cada vez mais simples e o tempo de cirurgia ia diminuindo.
Você acha que um prontuário eletrônico pode mostrar, por exemplo, a melhora da curva de aprendizado de um colega de algum jeito ou não? Sim, sem dúvida. Como isso pode ser feito? Eu acho que, você colocando dados, que você pode estar alimentando de um formato padronizado, eu acho que também a manutenção do dado é o segredo dessas análises com o IA, né. Então, se você seguir na coleta do dado, der parâmetros para o cirurgião, quando você fizer um terceiro molar, classificar ele quanto à posição, profundidade, Pearl e Gregory, por exemplo, ver o tempo que você demorou, ver também se teve intercorrência, você tem que lançar o dado lá. Qual foi a intercorrência? Hemorragia, fratura de mandíbula, infecção pós-operatória, e aonde estava localizada, se é mandíbula, se é maxila, idade do paciente. E aí acho que você vai mapeando, desde o início da coleta do dado, se você personalizar para cada profissional o que mais ele faz, eh, os parâmetros que a IA vai puxar, acho que vai ficar uma coisa bem precisa, né. É muito interessante a sua posição, porque a IA basicamente ela resolve 2 tipos de problema. Ela resolve um problema de classificação, que é esse que você falou, mas ela também resolve um problema de predição, ou seja, você começa a predizer como você vai se desempenhar nos próximos que você vai ter, Considerando o resultado considerando os seus resultados anteriores. E essa análise ela serve exatamente para você. direcionar a tua vida. Exato. Então, assim, eu acho que todo prontuário eletrônico, e aqui não é diferente, né, no nosso não é diferente, a gente consegue transformar isso numa ferramenta de feedback muito importante para o cirurgião dentista, Sim. né, para que ele possa melhorar o crescimento pessoal dele. Numa cirurgia ortognática, se você usa 2, 3 empresas de placas, qual que você teve um problema de recidiva? Foi na mesma empresa? Foi de empresa distinta? Ou foi o tipo de osteotomia que você usou que foi um agente aí que predispôs essa recidiva? Então dá para usar em todos os as atuações que você for fazer. É a IA a favor do Do novo bucomaxilo, com conceito antigo. exatamente. Nós não podemos nos afastar do contexto. Jamais. Jamais. Não podemos apagar o que foi escrito, tampouco queimar os livros. Com certeza. Nós que somos já nos consideramos da velha guarda, né, a gente sabe a importância do conhecimento básico que os nossos mestres lutaram tanto para nos trazer e nos deixar, né. Não, e são conhecimentos consolidados, né. É. Porque o avanço tecnológico ele tem a cada dia, mas a anatomia, que é um ponto que você particularmente gosta bastante também de explorar, a anatomia ela é clássica, ela é a mesma. Não muda, há milhares de anos, É bom que você não mude o trajeto, senão você vai cair no nervo, há milhares de anos. não é? Agora uma pergunta diferente para você. Sidney, qual é a cirurgia que você mais detesta fazer? Que eu mais detesto fazer, e olha, eu estava falando que uma das mais importantes, né. Acho que não tem cirurgia, eh, eu acho que um abscesso, por pior que seja, a melhor que seja a tua intenção, é um ponto de uma fragilidade imensa pelo poder destrutivo que ele tem, né. Imagina de Ludic, quando o paciente chega tarde para você, eu acho que é uma situação muito ruim, porque não é uma cirurgia bonita, é uma cirurgia de drenagem, você precisa aguardar o momento oportuno, você precisa ter uma cobertura que nem sempre dê o time para você, com o teu antibiótico, achar a cepa, a resposta para aquela cepa. E aí, sempre vão criticar quem pôs a mão, não é? Então se você for ver, assim, eh, algo que não é que é
altamente trabalhoso, principalmente mental, né, você ter condições ideais. Às vezes o serviço não oferece um suporte bacana, independente do procedimento, o colega trabalha no hospital com pouco recurso. Isso aí é ruim, né. Então isso daí eu acho que isso não é só a cirurgia em si, mas também o local que você vai prestar. Eu, graças a Deus, tenho grandes hospitais aí na retaguarda, não tenho esse problema, mas tenho amigos que trabalham em locais até públicos, né, que sofrem bastante com, demandas que se tornam tem que improvisar o medicamento, improvisar um instrumental para poder tratar daquele paciente da melhor forma possível. Mas a gente sabe que isso daí não é o correto, né, é uma política nacional de saúde, acho que visando especialidades, acho que o Brasil tem espaço para uma boa reforma aí, estrutural, apesar que a gente sabe que os gastos com a saúde vêm aumentando, as pessoas estão se profissionalizando mais até no serviço público, né, os gestores, não os colegas, mas os gestores, mas a gente espera que sempre aprimorem muito mais, né, para ter uma condição ideal e cada vez ficar um gap menor entre serviço público e privado. É, faz todo sentido, né, realmente. É. Sidney, você saberia me dizer se você conhece 2 ou 3 inovações que não serviram para nada na especialidade? 2 ou 3 inovações. Que foram desnecessárias. Veio, não trouxe benefício nenhum na especialidade e desapareceu. Não precisa ser algo que oficialmente é aceito por todo mundo. Pode ser a sua opinião pessoal só. Olha, a especialidade, ela teve acho que nós já passamos por tudo, né, mas de equipamentos em si, Equipamentos, processos, ah, metodologias de trabalho. um processo que não funciona muito, eu vou de novo falar em ortognática, né. Eu tive o privilégio, Jorge, de visitar o professor Edward Ellis em Dallas, na Southwestern University, quando ele estava lá, fiquei com ele no Hospital Parkland. Eh, o setor que ele me apresentou com todo carinho, peguei um autógrafo de um livro que eu levei para ele assinar também, Surgical Approach, eu tenho esse esqueleto em português, falei: "Esse aqui é uma edição em português", ele nunca tinha visto. Ah, não? E aí ele ficou contente, fez ali uma carinhosa dedicatória, e ele me mostrou um serviço, cara, que é um serviço, assim, que você baba, né. E não era muito luxuoso, muito mas um hospital que funcionava muito bem, eles têm tudo ali, é uma outra realidade, mas eu não queria falar na cirurgia em si, e ele faz, muitas cirurgias correção de deformidade dento-facial. E ele, o o cuidado que ele tinha com a parte nessa época ele gostava de modelo de gesso. A sala de gesso dele era imensa, ele tinha um cuidado com os modelos, ó, e ao mesmo tempo ele refazia no Dolphin os planejamentos virtuais, mandava para o paciente, ele mesmo pessoalmente, e ele faz aquilo com uma rapidez, uma felicidade, sabe. Eu tive essa chance de ver ele in loco, né. E aí eu falo assim, por isso que sai, os melhores livros ele escreve, as situações os desfechos clínicos são os melhores, o planejamento tem mais cuidado, carinho e tempo desperdiçado do que a cirurgia em si. Tenho certeza que sim. E para quem faz auditoria, né, a gente sabe bastante, hoje você pega um paciente que o profissional ele colou os aparelhos, olha, está em tratamento ortodôntico, mas sem bandagem molar, aí você chama um colega especialista de
ortodontia, dá para fazer um bom preparo sem bandagem molar, né? Ou sem ter a descompensação realizada prévia à cirurgia, não é? Então, muitos solicitam benefício antecipado, sendo que, hoje outro dia eu encontrei, colegas renomados de cirurgia ortognática, eles falam: "Meu, acho que eu fiz 2 na vida e não gostei, não foi uma evolução como eu queria". Ou seja, nós sabemos que ali existe um intuito comercial, né, nitidamente, e não a científico. Então, se eu falo assim, coisas que funcionam e têm que ser feitas, que é um planejamento, que é a execução prévia do que você vai fazer no ato da correção da deformidade facial, e essa etapa, infelizmente, é pulada, isso daí eu acho que é uma coisa que mais me decepciona. E depois você, se tiver vinculado alguma operadora, que você tenha uma sequência que você pode fazer a tua estatística pessoal, você vê que aquele paciente que você viu há um ano atrás está fazendo um reop agora, e se bobear, daqui a um ano você vai ter uma situação também ali de uma correção de mais um pedacinho. E aí eu olho aquele dia, aqueles momentos em que eu tive a oportunidade de viver num grande centro mundial com um dos maiores autores do planeta e ver que o buraco é diferente, né, que é simples, Jorge, eu acho que não precisa de grandes equipamentos, tampouco de grande tecnologia, né, seja da forma analógica ou digital que você vai fazer o teu planejamento, mas que sejam cumpridas as etapas, descompensação de inclinação dentária, preparo ortodôntico prévio, definir muito bem o teu plano de tratamento. Uma coisa que uma vez eu também vi o Arnett num congresso e ele falou uma questão para auditoria, a gente vê muito bem. Ele fala: "Se as deformidades são distintas, uma hora é mandíbula, uma hora é maxila, uma hora é maxila, mandíbula e mento". Porque os desfechos, em 99% é maxila, mandíbula e mento. Ele não, você não pega um caso só mandíbula, só um prognata, a maxila tá boa. E às vezes uma intervenção para mexer 0,2 milímetros, né. Então, acho que isso tudo é uma visão que tem que ser colocada numa bandeja e trazer uma reflexão, né, para a especialidade, eu acho isso daí. Muito bem. E agora nós vamos caminhar para as últimas perguntas, e eu gostaria que você respondesse, o que mudou na cirurgia bucomaxilofacial desde que você começou para agora? Não digo em relação à tecnologia, mas eu digo assim, como era o bucomaxilo dos anos 90 e como é o bucomaxilo hoje? Que saudade, Saudade do quê? que saudade. Hoje naquela época não se usava calça apertadinha, né, a o tênis e terno, calça pula brejo, não é, terno bonito, cabelo engomado, né. O pessoal tinha a cara de quem saía do plantão amassado, né, e isso agregava valor. Olheiras profundas e noites mal dormidas nos plantões. Então hoje virou um show, né, eu vejo assim, em que o apelo da internet, que é uma ferramenta maravilhosa, né, ela atua muito, para o bem e divulgando fake news também para o mal. A gente só precisa saber filtrar, né, o que a gente vai consumir dentro da internet. Mas hoje em dia os pacientes, escolhendo profissionais pela quantidade de likes e pelo número de seguidores, você nunca sabe se é orgânico ou não esse número que o profissional tem ali ou se foi comprado, eu acho que é muito ruim. Eu sinto falta de uma análise de currículo, né, do paciente querer passar numa consulta presencial, para sentir essa empatia aqui, olhar para o médico no olho,
para o bucomaxilo no olho e desenvolver ali um diálogo, mostrar sua aflição, o seu anseio, as suas expectativas por um tratamento, muitas vezes, que nem a gente falou, invasivo, definitivo, né. Então isso daí eu sinto falta nesse modelo de a relação paciente-profissional que se deteriorou um pouco, eh, muito em cima de um apelo de marketing, pouco em cima de conteúdo, né. E as pessoas hoje, infelizmente, o consumidor final está perdendo um pouco a referência, qual é o caminho para achar o melhor profissional? É o que paga mais numa divulgação de marketing ou é aquele que estudou mais, o mais capacitado? Porque nem sempre o a pessoa de maior brilho no business, de maior visibilidade, ela foi aquela que estudou mais, né. Então, essa reflexão que eu acho que naquela época, em que nós tínhamos pouquíssimos veículos, um deles era o jornal da PCD, lembra que saía ali clássica, né, saía meia dúzia de profissionais em cada especialidade. Isso me traz um pouco de saudade, sabe, de ver a gente como recém-formado eu tinha até medo, né, eu nunca vou colocar meu nome aí do lado de um professor tão famoso, né. Bota lá o JJ Barro, exemplo, você ficava até hoje em dia não, esse respeito, essa empatia, essa, né, eu não vejo mais, infelizmente, né. É. Sidney, imagina que você tivesse agora na frente de um monte de alunos e residentes, alunos de pós-graduação e residentes de bucomaxilo. Olhe para eles aí na sua câmera e dê as suas considerações finais, uma mensagem do professor Sidney para eles. Olha, seja muito bem-vindo à especialidade, se você já está cursando, se você vai cursar, seja muito bem-vindo à odontologia, né. Eh, Nós amamos e fazemos da odontologia a nossa atividade principal há muito tempo. Aprendemos a admirar e tentar imitar os nossos grandes mestres. Ter um vínculo não só com a profissão, mas com a ética, com a determinação no trabalho e tirar a dor do ser humano, seja ela emocional, física, psicológica. Essa é a nossa maior missão. Eh, e eu gostaria de dizer que sem essa mola, sem esse amor e respeito à cirurgia bucomaxilo, é como se o vaso tivesse quebrado. Por mais que você tente consertar, ele não vai ficar igual. Então, quem está começando agora tem a chance de fazer tudo de uma forma brilhante e maravilhosa. Basta se dedicar. Não queira o lucro imediato. Não se venda por lucro, maior lucro. Você vê hoje quantos coachings ensinando gestão para você fazer ou ter um lucro, um ticket alto em clínicas, né? Mas não dão muita preocupação, assim, muita atenção ao controle pós-operatório, ao que você está fazendo, se o paciente foi realmente atendido na sua expectativa. Fazendo com carinho, vai dar tudo certo, sempre vai ter lugar no sol para mais um especialista, sejam bem-vindos. Eu gostaria muito de agradecer você, Sidney, o seu tempo por vir aqui, por dividir com a gente as suas experiências, né? Contar um pouco da sua vivência na especialidade, trazer informações de dentro do Conselho Regional de Odontologia, como como que o apito toca, né, dentro da especialidade. As suas contribuições foram muito preciosas para mim e para nossa audiência. Espero que vocês aí, os filhos de Lefort, mais de alguns filhos de Lefort, assim como nós aqui, tenham realmente aproveitado esse podcast. Eu agradeço a audiência de vocês e espero vocês nos próximos episódios. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Muito bem. Bom, cara, foi muito bom. Foi bom.